E aí, já pararam para pensar que os números que a gente usa todo dia não apareceram do nada como mágica? Pois é, eles foram inventados, um conjunto de cada vez, sempre para resolver um problema que parecia não ter solução. Essa é a história de como a nossa caixa de ferramentas da matemática foi sendo montada peça por peça. A pergunta que vai guiar a gente hoje é justamente essa. A gente vai ver como a pura necessidade fez a gente expandir nossa ideia do que um número pode ser. Fomos de ferramentas super simples para contar coisas, até chegar a conceitos que, olha, desafiam a nossa intuição. Bom, e tudo começa com o problema mais antigo e básico de todos, a simples necessidade de contar. É daí que nascem os primeiros números que a gente aprende na escola. Imagina só um pastor de ovelhas, lá nos primórdios. Como é que ele ia saber se todas as ovelhas voltaram para o cercado no fim do dia? Simples, ele usava pedrinhas. Uma ovelha, uma pedrinha. Duas ovelhas, duas pedrinhas. Essa necessidade supernatural de quantificar as coisas deu origem aos números naturais. Eles são basicamente isso, números para contar quantidades inteiras e positivas. Então, tá aí. A gente pode imaginar nossa primeira caixa de ferramentas matemática. Por enquanto, ela é bem modesta. Tem só um compartimento, o dos números naturais. É simples, mas olha, para contar coisas, funciona que é uma beleza. Só que, claro, a vida não é só contar ovelhas, né? Logo, logo, a humanidade se deparou com um problema que essa primeira caixinha de ferramentas simplesmente não dava conta. Conceitos como dívida ou falta precisavam de um novo tipo de número. Pois é, se uma pessoa tem 15 moedas, mas precisa pagar uma conta de 20, o que acontece? O resultado dessa conta não é um número natural. 15 menos 20 é menos 5. E o menos 5 simplesmente não existia no nosso conjunto inicial. A gente precisava de um upgrade. E aí que vem a grande sacada, a criação dos números inteiros. O conjunto dos inteiros, que a gente representa pela letra Z, inclui todos os naturais que a gente já conhecia, o zero e, claro, os seus opostos negativos. Agora sim, dívidas, temperaturas abaixo de zero, altitude abaixo do nível do mar, tudo isso podia ser representado matematicamente. E o que aconteceu com a nossa caixa de ferramentas? Bom, ela ficou maior. Agora, o compartimento dos naturais está dentro de um compartimento maior, o dos inteiros. Isso quer dizer que todo número natural também é um número inteiro. Faz todo sentido, né? Mas a evolução não para por aí, não. Com os inteiros, a gente já somava e subtraía sem problema nenhum. Mas, e a divisão? Pensa comigo. Se a gente tem 3 pizzas para dividir igualmente entre 4 pessoas, quanto cada um come? O resultado não é um número inteiro, né? Dá 0,75 ou 3/4. É um pedaço de um todo. E, de novo, esse tipo de número não existia na nossa caixa de ferramentas. A solução para isso foi genial de tão simples. Criar os números racionais, representados pela letra Q. Um número racional é basicamente qualquer número que pode ser escrito como uma fração, ou seja, uma razão entre 2 números inteiros. Simples assim. E olha, o clube dos racionais é bem grande, viu? Todos os inteiros são racionais, porque a gente pode escrever eles com um denominador 1, tipo menos 3 sobre 1. Decimais que têm um fim, como 1,5, também entram. E até aqueles decimais infinitos que ficam se repetindo para sempre, as dízimas periódicas, também podem ser escritos como fração. E a nossa caixa de ferramentas? Cresceu de novo, claro. O compartimento dos inteiros, que já tinha os naturais lá dentro, agora está dentro de um compartimento ainda maior, o dos racionais. Nossa capacidade de descrever o mundo com números tinha ficado muito mais poderosa. Nesse ponto da história, parecia que estava tudo resolvido. Os matemáticos, principalmente os gregos antigos, achavam que o universo era perfeito, que tudo podia ser explicado por uma fração bonitinha. Mal sabiam eles. A descoberta de números que não seguiam essa regra foi um choque, quase um escândalo filosófico na época. A grande diferença está no comportamento dos decimais. Enquanto os racionais são todos comportadinhos, com decimais que ou acabam ou se repetem em um padrão claro, os irracionais são o puro caos. Os decimais deles continuam para sempre, infinitamente, sem nunca, jamais repetir um padrão. É uma bagunça sem fim. E nesse grupo rebelde a gente tem umas verdadeiras celebridades, né? O famoso pi que todo mundo conhece,
A raiz quadrada de 2, que foi o número que começou toda essa confusão lá na Grécia Antiga, a razão áurea que aparece em todo lugar, da arte à natureza, são números essenciais para a ciência, mas que simplesmente não cabem no mundo organizado das frações. Então, o cenário era esse. De um lado, os racionais, todos organizados. Do outro, os irracionais, caóticos e infinitos. Eram como duas tribos que não se misturavam. A matemática precisava de um jeito de unir todo mundo num lugar só. A solução foi criar o conjunto dos números reais. E a ideia é bem simples, na verdade. Se um número pode ser colocado em algum ponto da reta numérica, qualquer ponto mesmo, ele é um número real. Acabou. Ele junta esses dois mundos. Então, olha só o panorama geral agora. A gente tem essa caixa enorme dos reais. Dentro dela, a gente tem a caixa dos racionais, que por sua vez contém os inteiros e os naturais, e ao lado, a caixa separada dos irracionais. Juntos, eles preenchem toda a reta numérica. Pronto. Agora sim, né? Acabou. Temos o número para tudo? Ou será que não? Pois é. Tinha uma última pergunta. Uma pergunta que parecia impossível, que veio para bagunçar o coreto de novo e mostrar que o universo dos números era ainda maior. Pensa bem, que número, quando a gente multiplica por ele mesmo, dá um resultado negativo como -4? Se a gente tentar 2, 2 vezes 2 dá 4 positivo. Se tentar -2, -2 vezes -2 também dá 4 positivo. Ou seja, dentro do conjunto dos números reais, esse problema não tem solução. Mas matemático é um bicho teimoso, né? Se não tem solução, a gente inventa uma. Foi uma das maiores sacadas da história. Eles criaram um número novo, chamado de I, a unidade imaginária. E simplesmente definiram que I é a raiz quadrada de -1. Com essa ferramenta nova, a raiz de -4 de repente tem solução. É 2I. E essa invenção deu origem ao conjunto mais poderoso e abrangente de todos, os números complexos. Eles têm uma parte real e uma parte imaginária. E com isso, finalmente a nossa caixa de ferramentas ficou completa. Tão completa que ela contém todos os outros conjuntos de números que a gente descobriu nessa jornada. E aqui, para fechar, um resumão da nossa viagem. A gente começou com os naturais, só para contar, adicionamos os negativos e criamos os inteiros, incluímos as frações e tivemos os racionais. Aí a gente teve que aceitar os rebeldes irracionais. Juntamos tudo nos reais e, por fim, abrimos uma dimensão totalmente nova com os complexos. E essa jornada toda nos leva a uma reflexão final. A história dos números é uma história de criatividade, de resolver problemas e de expandir a nossa imaginação. Se cada um desses conjuntos foi criado para responder a uma pergunta nova, fica a questão no ar. Que perguntas a gente ainda nem fez e que tipo de números malucos vamos ter que inventar para conseguir respondê-las?